Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão. Iremos estudar hoje sobre materiais para interiores. Esta aula é direcionada aos alunos do curso técnico em design de interiores da Escola Profissional Monsenhor Valdilove de Castro. É uma aula de revisão, tentaremos ser um pouco mais breve do que as próximas aulas. Qualquer motivo de dúvida é só entrar em contato ou olhar as aulas anteriores. Veremos hoje sobre o papel de parede, sobre tintas, vernizes e aço. Iniciaremos agora sobre o papel de parede. O papel de parede ele é lindo, ele é prático e tem se tornado cada vez mais comum na decoração de residências, hotéis, empresas, pois é simples de aplicar e não se faz aquela sujeira típica como de uma reforma ou pintura. Então, cada vez mais o papel de parede vem se tornando mais presente nas casas dos brasileiros. Veremos agora alguns tipos de papéis de parede que a gente pode utilizar nos nossos projetos. Vamos falar sobre os tipos mais comuns. O tipo vinílico, ele possui esse nome porque são revestidos com a camada de vinil, o que dá uma textura plástica ao material, e você pode limpá-los com detergente neutro, usando bucha ou escovinha. Os valores variam de acordo com o fabricante ou coleções, e também vai variar também de região para região. E é possível encontrar aqui no nosso estado com mais ou menos um rolo de 10 por 53, 10 metros por 53 centímetros, aproximadamente R$300. Temos agora o emborrachado. Emborrachado, essa variante ela tem uma textura levemente emborrachada, devido à camada de EVA que reveste o papel. E em relação à limpeza, tem que seguir as mesmas instruções dadas pelos vinícolas. E o preço médio do rolo também é aproximadamente R$300. O próximo tipo é o vinilizados. Por não ter um revestimento sobre o papel, a textura deles são lisas e a durabilidade média varia entre 5 a 7 anos. Enquanto os demais modelos podem durar mais de 10 anos, esse tem um pouquinho mais limitado. Então, e sobre a limpeza, tem que ser feito com pano molhado e com produtos neutros. O preço dele vai ser variado entre R$150 a R$190, vai depender também da região. O próximo material, o próximo papel de TNT. O TNT, essa sigla quer dizer que é tecido não tecido, traduzido para português. Normalmente ele é importado de países como a Inglaterra e a Alemanha. O seu diferencial está na possibilidade de ser removido e reinstalado em outro local. Isso se levar em consideração as recomendações dos fabricantes. E para remover a sujeira tem que ser utilizado pano molhado e buchas, e também materiais neutros. Os rolos eles podem ser adquiridos por cerca de R$650. O próximo papel de parede a ser estudado é o veludo. O veludo, a sua principal característica é a textura, que proporciona uma sensação de requinte. E os modelos são encontrados a partir de R$1.600. Ele é um pouco mais caro do que os outros. E por se tratar de um material diferenciado e sensível, a limpeza deve ser feita somente com aspirador de pó ou espanador. O próximo papel é de palha natural. Esse papel é confeccionado com fibras naturais de folhas, cascas de árvores e tramas de bambu prensadas. A textura tem um estilo rústico, preferido por arquitetos e design interiores para projetos mais ousados nas decorações. Esse modelo tem rolo de medidas únicas de 5,5 metros aproximadamente por 91 centímetros. Eles são encontrados a partir de R$800 no mercado e para limpar, indica-se que usa o mesmo sistema de limpeza do veludo, que é aspirador de pó ou espanador. O próximo papel de parede é o alto relevo. Este papel é feito com a espuma injetável, a qual confere uma textura ondulada e fofa. Os rolos eles vão custar cerca de R$680 e a limpeza deve ser feita de mesma forma que os papéis de parede, palha natural e veludo, que é aspirador de pó
e o espanador. O papel de parede 3D, ele pode ser de materiais emborrachados ou vinílicos, e seu grande diferencial está nas estampas, que passam a sensação de movimento. Por exemplo, aqueles com desenho de pedras parece saltar do papel. Então, o 3D ele já dá a sensação realmente de volumetria, então não é nada novo para nós, principalmente para vocês, estudantes de design. Então, a diferença dele vai estar em questão de valores, que no caso o rolo é aproximadamente R$ 600, e a limpeza pode ser feita com aspirador de pó ou espanador também. O papel de parede mica, ele é um dos papéis mais possui um valor de compra superior. Ele é um papel de parede que possui pedras micas verdadeiras e são prensados em sua superfície. Por isso não devem ser molhados, e a limpeza pede apenas espanador ou aspirador de pó. O rolo pode ser comprado por aproximadamente R$ 1.600. Então, nós vimos a variedade de materiais e tipos de papel de paredes. Sobre a aplicação e remoção, nós já vimos nas aulas anteriores, mas só para relembrar um pouquinho, a aplicação, o ideal é que seja feita por profissionais da área. É importante que tenha boas noções de composição para casar as estampas. Isso é feito dentro do projeto, no caso vocês irão projetar. É importante também que antes de começar o trabalho, certifique-se que a parede não tem infiltrações, umidade ou trincas, que pode causar o aparecimento de manchas, né? Então, a dica é que em paredes com azulejos é necessário que tenha aplicação de massa corrida antes da colagem do papel, e para a superfície de forma, em alguns casos, é importante que lixe antes, e só o lixamento dessa parede dessa forma que já é suficiente. Sobre a remoção dos papéis de parede, tudo vai depender do papel que foi colado e da superfície onde foi colocado esse material. E existem papéis de parede mais versáteis, que são bem mais simples de remover, que basta puxar que já sai, e também não seria necessário umedecer ou raspar também. No entanto, existe outro tipo de materiais, papéis de parede, que ficam grudados e necessariamente eles irão precisar que molde, que existe para poder ter uma remoção mais eficiente. E nesse caso, por necessidade de molhar, vai necessitar de mais trabalho, no caso, para poder remover. E tem que ter um pouco de atenção no sentido da remoção ao tipo de parede que vai ser removido esse material, por exemplo, as paredes de drywall, eles não toleram o uso excessivo de água, então é preciso ter um pouco de cuidado e cautela. Então, no caso, se fosse para remover um papel de parede, uma parede tipo drywall, primeiramente teria que proteger o chão com pano plástico para poder ficar mais fácil juntar os pedaços de papel. Tem que ser desligado as fontes de energia para não ter nenhum perigo de ter algum tipo de curto-circuito para utilizar a água. E teria que separar um balde com água morna, um rolo de pintura limpa ou um pano limpo para poder fazer essa remoção. E não tem segredo, é só encharcar o papel com bastante água morna para que ele venha saltado da parede. Então, sobre a aplicação e remoção do papel, é importante que vejam as instruções do fabricante, não tem muita dificuldade. E mais uma vez é interessante que ele seja aplicado com profissionais da área, tá? Iremos para o próximo tópico, que será sobre tintas e vernizes. Uma forma fácil de saber qual vai ser a pintura que vai se utilizar é você fazer suas próprias perguntas, se indagar no caso. Sobre a pintura, como escolher a tinta certa? Aí você tem que pensar, o que você vai pintar? Vai ser parede, vai ser um metal, vai ser uma laje? Qual o acabamento que você quer? Vai ser um acabamento fosco, brilho, semibrilho, acetinado? E outra pergunta que você tem que se fazer é, qual é o nível de exposição?
vai ser um ambiente interno, externo, água, sujeira, sol. Então, é isso que vocês têm que entender na hora de se perguntar qual tipo de tinta, verniz que vocês irão escolher para os seus projetos, tá? Então, sobre os tipos de tintas, é comum o tipo de tinta para alvenaria ser utilizado as tintas látex ou látex acrílicas, as tintas látex PVA, as tintas vinil, acrílicas e texturas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre elas mais na frente. Sobre as principais diferenças entre elas é que a látex ela utiliza resina, as PVA usam acetato de polivinila, enquanto as acrílicas são a base de resina acrílica. Existem diversas tintas no mercado, dentre elas destacam-se as econômicas, que são indicadas apenas para uso interior. As tintas látex PVA, existem linhas premium que podem ser aplicadas na fachada sem nenhum problema. E as vinil acrílicas, que são a base de emulsão acrílica modificada, elas são indicadas para áreas internas de reboco, texturas, concretos. Sobre os tipos de tinta utilizada na construção civil para ambientes externos, é interessante que se utilize as linhas premium, pois elas são indicadas para ambientes que possuem uma grande incidência solar, uma grande precipitações de água, como chuvas, por exemplo. Ela também pode ser utilizada em ambientes internos e a sua variedade de acabamentos é diversas. Ela pode ser fosca, pode ser acetinada, pode ser semibrilho e são tintas de primeira qualidade. Ele é um produto lavável, mas assim, não é que ela seja... O produto lavável, ela não é esfregável, certo? Não quer dizer que você vai ter que pode passar buchas para tirar manchas, não. Existem formas adequadas de fazer uma limpeza dessa tinta. Por exemplo, com jatos de água ou um pano, mas nada de esfregar com bucha, porque senão vai tirar a qualidade da tinta e pode ser que naquele local que você passou essa bucha começa a ficar um pouco mais clara. Ela tem uma durabilidade de cerca de 5 anos em superfícies internas e mais ou menos 4 anos para superfícies externas. Possui uma forma normatizada em proteção contra o mofo e umidade, além de não possuir cheiro. E claro que quando você está aplicando tem sim o cheiro da aplicação, o cheiro da tinta fresca, mas com o tempo ela sai, ela não fica mais o cheiro. E devido à sua formulação, a tinta premium ela tem uma resistência maior e cores mais fortes, que não desbotam com facilidade, certo? Para as madeiras, portas, janelas, etc., é interessante que utilize os vernizes, esmaltes ou tintas a óleo, que vão evitar rachaduras e trincas no objeto, além também de diminuir e proteger também contra o envelhecimento precoce e o desbotamento do objeto. Sem contar também que ela vai proteger contra a água, né, a invasão da água e a formação de fungos. Sobre as madeiras em áreas externas que são expostas ao sol, à água e ao mar, à maresia, deve-se receber uma atenção especial, como vernizes com filtro de solar e esmaltes premiums, para que proteja de uma forma mais eficiente o objeto e ele tenha uma durabilidade maior. Para metais, os produtos indicados são os esmaltes e a tinta a óleo, e que podem ser utilizados tanto para o interior quanto para o exterior dos móveis. Outra modalidade são as tintas epóxi. Essas tintas são uma boa opção para a utilização em pisos, especialmente em locais de grande circulação, por apresentar excelentes propriedades físicas, mecânicas e químicas, ou seja, eles têm uma excelente resistência à abrasão, à aderência, à dureza, à resistência à água, por exemplo, etc. Eles são indicados para áreas internas, pois a ação dos raios solares é danosa a esses tipos de tintas. Sobre a massa corrida, ela é uma massa niveladora. Ela é usada para corrigir imperfeições rasas no reboco, sendo indicada a massa exterior para superfícies externas e a massa interior para superfícies internas.
Após a aplicação dessa massa, deve-se esperar que seque para que então lixá-la, respeitando também o tempo recomendado pelos fabricantes. Então, depois disso, deve ser retirado o pó com pano limpo e o local pode ser pintado. Então, a massa corrida ela é indicada para ambientes, principalmente para reboco novo, que ela vai fazer com que a tinta dure mais e tenha um acabamento mais bonito no ambiente. Agora, sobre tinta versus verniz. A tinta é um material cuja finalidade é de revestir uma dada superfície ou substrato para conferir beleza e proteção. O verniz consiste na tinta sem pigmentos. Então, é uma tinta sem cor, no caso. Por ter pigmentos, a tinta cobre o substrato, enquanto o verniz deixa transparente. Então, é bem simples de entender a diferença entre tinta e verniz. Acredito que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade nessa parte. Então, vamos falar um pouquinho sobre o verniz, tá? O verniz é uma película de acabamento quase transparente, colorido ou não, e é usada geralmente em madeiras e outros materiais para proteção, profundidade e brilho. O verniz ele é um produto indicado para realçar, enobrecer a superfície de diversos tipos de madeira. Sua variedade de cores de acabamento, que são entre fosca ou brilhantes, permite combinações com diversos estilos de decoração, proporcionando ambientes diferenciados. E existe uma variedade de verniz que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, que no caso, além de ser utilizado em diversos lugares, eles têm uma diferença entre eles. Então, existe o verniz para madeira, que ele é talvez o mais conhecido, é usado para amaciar e alisar a madeira, proporcionando um fino acabamento. Esse verniz a gente vê muito nos nossos telhados, principalmente quando são telhados aparentes da área gourmet ou de uma garagem, por exemplo. Eles também são passados até em telhas, para você ter noção como a utilização do verniz dentro da construção civil é bem abrangente. Já o verniz de poliuretano, ele é indicado para madeiras internas e externas e é um verniz super resistente e durável. O verniz para concreto é usado para dar acabamento no concreto, como já tem o nome, deixando o mesmo aparente ou com cor. Existe o verniz acrílico, que muitas vezes queremos vernizar uma peça de artesanato e ficamos na dúvida de qual verniz usar. Então, podemos usar esse tipo de verniz, que é a base de água, ou um verniz à base de solvente. Já o verniz tingidor é um verniz utilizado para dar cor à madeira, ou melhor dizendo, podemos pegar a madeira clara e tingir com verniz escuro. Existe também o verniz para deck de piscina, tem que ser usado um verniz de alta durabilidade e resistência, pois pegará chuva e sol o ano inteiro. Então, essas são as diferenças entre os principais tipos de vernizes. Acredito que vocês não vão ter dificuldade de entender. É muita informação, então a gente tenta ir por etapas. Então, é importante que vocês leiam o material em casa para tomar nota e conseguir absorver todo o conteúdo. Mais uma vez, o que a gente conversa muito em sala de aula, esse tipo de considerações, de configurações, de acabamentos, é interessante que a gente vá pegando ao decorrer da disciplina, pois é algo que é prático. Não fique com medo que a partir do momento que vocês vão utilizar esse tipo de material nos seus projetos, vocês vão pegar um pouco mais de familiaridade, então vocês não terão dificuldade, ok? Vamos para o próximo tema, que é sobre o aço. O aço, existe uma variedade de aço, então nós vamos estudar alguns, que então, no caso seria o aço inox na decoração. Ele é um material nobre que nos últimos tempos vem ganhando muito prestígio. Na decoração, esse material pode ser utilizado de diversas formas, tanto interiores quanto exteriores. E seu forte, sem dúvida, está relacionado à sua fácil manutenção, à sua alta resistência e sustentabilidade. O aço inox polido e o escovado. O aço inox polido ele é mais caro e esse brilho característico pode se perder. Em contrapartida, o escovado já contém esses tipos de ranhuras naturalmente, ele não se desgasta tão facilmente, permanecendo com a aparência de novo por mais tempo. O fato de o aço inox ser polido ou escovado, ele está relacionado principalmente com o tipo de processamento que o aço inox passa durante a última etapa de produção, no caso o acabamento, e
E o polimento ou escovamento são tipos de acabamentos que são provindos do mesmo equipamento e está basicamente associado à rugosidade, ou seja, com o tamanho dos riscos que o equipamento provoca no material. Então, no material escovado, os riscos são relativamente grandes e visíveis a olho nu. Já no material polido, os riscos são microscópicos e temos a impressão de uma superfície perfeitamente lisa e brilhante. Então, por isso que o aço inox polido ele é mais caro, porque o seu processo de fabricação ele demora um pouco mais e é um pouco mais delicado. Então, com o tempo, com o tempo e o uso frequente desse tipo de material polido, ele pode ocorrer certas ranhuras no material e que pode mudar completamente sua aparência, tornando superficial e desgastado. Então, essa é a principal diferença entre esses dois tipos de materiais, tá? O inox polido e o escovado. E sobre a escolha desses dois materiais dentro dos seus projetos, eles vão variar de acordo com a escolha do seu cliente, de acordo com o projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, é algo que tem que ser estudado particularmente. Então, não tem como a gente indicar qual é o mais usável, porque os dois são muito utilizados dentro dos projetos. O que vai diferenciar é a sua preferência, no caso. Qual o efeito que esse material vai trazer para o seu projeto, ok? Então, vamos para o próximo aço, que é o aço Corten. Ele já faz algum tempo que vem sendo utilizado na arquitetura e na decoração de interiores. É um material atraente, versátil e muito resistente que traz um ar de sofisticado e um toque industrial para espaços decorados. Esse tipo de aço ele pode ser aplicado tanto na decoração de ambientes internos quanto na construção e composição de fachadas e áreas externas com um aspecto rústico. O material chama a atenção através das cores que adquire com o passar do tempo, variando entre o vermelho, o laranja e o marrom. E sobre o seu aspecto, que é um aspecto enferrujado, nada mais é do que a patina construída por óxido compacto que se acumula sobre o aço. No caso, essa patina é um material utilizado na sua composição e ele é responsável por criar uma barreira protetora contra a corrosão, tornando esse material 3 vezes mais resistente que o aço comum, tá? Então, sobre a limpeza desse tipo de aço, basta ser retirado o pó com o espanador e utilizar um pano úmido com água para finalizar. E os materiais e produtos abrasivos, como esponjas, água sanitária, cloro, outros químicos devem ser evitados, pois eles podem causar a retirada da camada protetora criada pelo verniz, que cria uma certa resistência para esse material. Então, não é interessante que eu utilize esse tipo de produtos para limpeza. E para garantir a beleza das chapas por mais tempo, é necessário reaplicar o verniz quando o mesmo apresentar algum tipo de desgaste, sabe? Sobre a resistência na construção, por ser um material altamente resistente e duradouro, o aço Corten é utilizado na construção em geral, fazendo parte de edifícios, passarelas, viadutos, pontes, portões, casas residenciais e etc. Sua alta resistência à corrosão é um aspecto bonito que o material adquire com o passar do tempo e permite que o mesmo seja utilizado como elemento aparente, não sendo necessário nenhum tipo de acabamento ou pintura de finalização nesses casos. Sobre o aço nas fachadas, para destacar a fachada. As suas propriedades anticorrosivas e o visual bonito que a porta fizeram com que o aço Corten passa-se a ser utilizado como acabamento nas fachadas, se tornando um elemento decorativo na construção. Eles são aplicados em forma de chapas revestindo as paredes. Eles dispensam a pintura e já logo com outros elementos. Por exemplo, eles utilizam na construção como um concreto aparente e madeiras e tijolos, e trazem assim um ar contemporâneo para as fachadas residenciais. Já em ambientes internos, eles são levados para o interior das casas e passam a fazer parte da decoração de vários ambientes, sendo utilizados das mais diversas formas. Nas áreas externas e jardins e quintais, eles também podem ser utilizados e beneficiados com a beleza e sofisticação desse tipo de material.
Esse material ele pode dar origem a vasos e floreiras, painéis de paredes, bancos e mesinhas para o jardim e estruturas e pergolados. Nessa imagem que nós estamos vendo agora como exemplo, o aço ele foi utilizado para fazer a circulação vertical, no caso a escada. E os moladores eles podem ter uma utilização de uma maneira original e além de destacar um material diferenciado no seu ambiente. Então, gente, sobre os materiais para a nossa prova, a gente fica, são esses, no caso são papel de parede, as pinturas e os aços. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que são bastante informações, mas como é uma aula de revisão, não teria como não falar de todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer tipo de dificuldade, mais uma vez, podem entrar em contato comigo. Tem material disponível na nossa plataforma de estudo para leituras, textos complementares. Estou aguardando a evolutiva de vocês por meio dos exercícios propostos. Eu espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula.